Glória a Deus. Queria louvar a Deus muitíssimo pela vida do nosso reverendo. É um prazer realmente ser de Jesus, ter tido encontro pessoal com o Senhor Jesus. É um prazer, vocês podem assentar. É um prazer muito grande também saber dos desígnios de Deus, de ter aceitado a Cristo e ser formado nessa igreja através do meu pastor, do nosso reverendo, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos um profeta do século 21 no nosso meio e estamos aqui absorvendo a palavra de Deus. Então, com muita alegria, e nós reconhecemos a presença do Espírito Santo de Deus, que tem guiado o nosso reverendo em todo esse tempo do ministério, tem guiado a nossa vida. E nessa tarde, então, nós vamos entrar no livro de Jeremias. E falar do livro de Jeremias, entrar na história de Jeremias, nos obriga a voltar no tempo e vai nos levar a uma constatação das Escrituras, em que nós vemos o ser humano que foi afetado pelo pecado e que muitas das vezes, tendo consciência da palavra, não dá ouvidos à palavra de Deus. Foi o que aconteceu no Éden, e Adão não era afetado pelo pecado, mas em dado momento ele resolveu desobedecer. E o pecado se instalou na natureza humana. E esse pecado instalado na natureza humana fez com que ele ficasse longe de Deus. Mas nós observamos no livro de Jeremias que o nosso Deus é um Deus altamente misericordioso, mas é um Deus justo. Observamos no livro de Jeremias que Deus oferece a oportunidade ao povo, enviando a todo Israel, que porque eles não se arrependeram, o mal viria do norte. Deus iria mandar a Babilônia irremediavelmente para tirar o povo da terra, porque a grande promessa era essa: a terra que Deus deu ao povo não poderia ser contaminada, e o povo de Israel contaminou a terra com os pecados. Então o povo sairia da terra. Então, na segunda fase, Jeremias começa a pregar falando que o rei Joaquim e seus príncipes e toda a nação deveriam se arrepender, deveriam ceder espaço, se render para a Babilônia, para que não acontecesse nada com eles. Só que nós vamos ver aqui na frente que os reis não cederam, não se submeteram ao rei da Babilônia. E, enfim, um rei Zedequias, que não se submeteu à palavra do profeta, à palavra de Deus, Israel então foi invadido e realmente destruído. Tudo por quê? Tudo porque ficaram longe da palavra de Deus. Então, a situação mundial da época de Jeremias, qual era? Existiam 3 potências que estavam lutando pela supremacia mundial. Então, por exemplo, tinha o Egito, que já havia sido superpotência na época de Moisés, mas nós sabemos que Deus, com as suas pragas, naquela época devastou o Egito, e eles estavam ali agora, na época de Jeremias, em franca recuperação, querendo dominar o mundo. Nessa época do 7º século,
nós tínhamos também a Assíria. O império da Síria surgiu fortemente nos séculos VIII e VII. Só que no fim do século VII, a Assíria, que também, segundo a Escritura e na história, fez a deportação do reino do norte de Israel. Vocês sabem bem que depois que Salomão, a monarquia de Israel, que começou com Saul, então Israel era uma terra só, um reino só. Depois passou para Davi, continuou com um reino só. Depois passou para Salomão. Salomão, então, fez o que era mal ao Senhor, pecou contra o Senhor, os pecados que vocês já sabem. Então, Deus falou para Salomão que ia dividir o reino de Israel. O povo continuaria sendo o mesmo, as mesmas promessas, mas agora Deus colocou Israel do lado norte, com 10 tribos, que seria através de Jeroboão, e com Roboão, filho de Salomão, 2 tribos, Benjamim e Judá, Judá e Benjamim, do lado sul. Então, a partir daquele momento, as tribos tiveram essa separação por ordem de Deus. Quando foi em 722 a.C., porque o lado norte de Israel pecou muito, então chegou a hora de Deus mandar a Síria. Então a Síria foi e invadiu o lado norte de Israel e levou deportado todo o povo do lado norte. Bom, o Senhor teve paciência com Judá, deu mais tempo para o reino do sul, mas quando chegou em 586, quando chegou ali em 609, surgiu então com força para dominar o mundo o reino da Babilônia. Então a Babilônia venceu em 610 a.C. o Egito, 610 a.C. a Assíria, então tomando conta do reino mundial, e em 605 tem uma batalha muito comentada, até nos livros também, contra o Egito, chamada Batalha de Carquemis, que nessa Batalha de Carquemis, então, a Babilônia esmaga o Egito e toma conta do mundo. Ora, a Babilônia poderia até tomar conta do mundo, só que Israel é terra de Deus. E como Israel é terra de Deus, ninguém poderia entrar lá se Deus não deixasse. Então a Babilônia entrou lá em Israel, mas entrou por causa do pecado do seu povo. Entrou porque deu as costas para a palavra. Então, a partir de 605 a.C., a Babilônia começou a deportar os filhos de Israel. Então, em 605, foi a primeira deportação, que foi até o profeta Daniel. Os nobres foram deportados nessa época e eles foram levados para a Babilônia. Quando chegou em 597, foi a deportação que foi junto também o profeta Ezequiel. Aí o profeta Ezequiel profetizou lá dentro da Babilônia, nas margens do rio Quebar. E quando foi finalmente 587, 86 a.C., então Jerusalém é tomada totalmente por causa da dureza do coração dos seus reis. Então a gente vê aí esse pano de fundo. Quem era Jeremias? Jeremias era um sacerdote, da linhagem do sacerdote. Ele nasceu em Anatote. Anatote fica a 5 quilômetros de Jerusalém. E só que Jeremias, ele nasceu numa época conturbada. O que estava acontecendo em Israel naquele momento? Naquele momento ali, o rei que estava reinando era Josias. E quando a gente começa a observar a história de Josias, a partir do capítulo 22, de 2º livro de Reis, Josias foi um homem que se virou para Deus, que se inclinou para o Senhor. E ele começou então a implantar as reformas religiosas dentro do reino de Judá. Dentro dessas reformas religiosas, encontraram uma porção da lei que estava escondida no templo. O que nós temos que observar? O Senhor já estava indignado com Israel há muito tempo. Josias era foi sucessor de 2 reis maus.
foi sucessor de Amon, seu pai, que reinou durante 2 anos. E foi sucessor do seu avô, Manassés, que reinou durante 55 anos. E nos 55 anos de reinado do rei Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor, como nunca outro rei havia feito. Manassés chegou a superar até os reis do norte. Então Manassés, ele consultou os astros. Manassés, ele consultou os mortos. Manassés, ele fez passar o filho dele, os filhos, pelo fogo, adorando a Moloque. Enfim, as atitudes de Manassés levaram grandemente a ira de Deus. Queria que você observasse rapidinho o que Deus falou sobre Manassés, Jeremias capítulo 15. Por favor. O que redundou o pecado de Manassés para Israel? Jeremias capítulo 15. Quem achou? Diz assim, Jeremias 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim, saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos, dir-lhes, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque eu os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e os destruírem. Entregá-los-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de quem? Por causa de quem? Filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Nós temos que entender o seguinte: Deus levantou Jeremias, e não foi fácil a missão dele. Quando a gente observa nos dias de hoje nós estamos cercados de igrejas evangélicas, hoje nós estamos cercados de vários crentes, e há crentes e crentes. Hoje nós estamos cercados até de tantos pastores, mas os dias de hoje estão como nos dias de Jeremias, porque Jeremias foi levantado por Deus para levar a mensagem verdadeira ao povo que estava desviado. Naquela época havia muitos profetas, só que aqueles profetas não eram enviados do Senhor, eles profetizavam por Baal, e falavam coisas boas a respeito de Israel, mensagens enganosas. O profeta Jeremias foi tido como um profeta solitário, foi tido como um profeta relutante, porque Deus chamou Jeremias para enfrentar um povo que estava realmente mergulhado nas trevas, mergulhado em pecado. E nós queremos dizer aqui, nessa tarde, que Deus levantou a nossa igreja, Deus levantou o nosso reverendo, para enfrentar as trevas com a palavra, para enfrentar as trevas com a verdade. E quando a gente observa esses homens de Deus, geralmente não são muitos, geralmente são poucos, e geralmente eles não são bem aceitos pela sociedade. Foi assim com Jeremias, foi assim com o Senhor Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo, tem sido assim com o nosso reverendo, e vai ser assim com quem for profeta de verdade. Mas graças a Deus, nós estamos ouvindo a palavra da verdade, estamos sendo preparados para se encontrar com o Senhor nos ares, mas em santidade de acordo com a palavra. E isso é que é o mais importante. Dá os parabéns à pessoa e fala para ela continuar na verdade. Continua na verdade.
capítulo 1 de Jeremias, nós vamos observar a chamada dele. Qual o propósito de Deus em chamá-lo? Capítulo 1, você pode abrir no versículo 1 mesmo, já li, mas a gente vai ler de novo. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio em Jerusalém. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele deve ter sido chamado com mais ou menos 20 anos de idade. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. A tudo quanto eu te mandar, falarás. Pode repetir esse versículo todo mundo, bem forte. Versículo 7. Não, desculpa. Lê o versículo 8 bem forte agora. Presta bem atenção. Para Deus levantar Jeremias naquela situação, Deus levantou, Deus os chamou, e os chamou com alguns propósitos. Qual foi o propósito? Falar a todas as nações. Qual foi o propósito? Que além de Israel, as nações soubessem quem era Deus. O propósito missionário, o propósito de falar a todos, porque Jeremias, ele provocou, e é claro, através do Espírito Santo, toda a obra de Deus através do Espírito Santo, na vida dos profetas, mas ele provocou uma revolução em Jerusalém, mas provocou uma revolução nas potências. Em Jerusalém, houve toda aquela revolução, ficaram contra ele, mas lá na frente, vocês vão ver Nabucodonosor falando bem de Jeremias, porque Jeremias avisou ao rei que deveria se entregar. Jeremias ficou conhecido no Egito também. Aliás, o fim da vida dele deve ter sido lá, porque a Bíblia fala que levaram ele para o Egito. A missão da nossa igreja, Deus levantou o nosso reverendo naquele 31 de outubro de 1985, eu estava lá, eu era um garoto ainda de 15 anos, mas o nosso reverendo falou, movido pelo Espírito Santo, que faria dessa igreja uma potência missionária. E hoje a gente vê que isso é uma realidade. A nossa igreja está no Brasil e no mundo. É o propósito de Deus. Deus chamou Jeremias desde o ventre. Deus chamou o nosso reverendo desde o ventre. E com quem ele chama, ele cumpre os propósitos. Você é chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus. Você é chamado por Deus para cumprir o propósito eterno de Deus. Você é chamado por Deus para revolucionar o teu ambiente de trabalho. Você é chamado por Deus para revolucionar a cidade que você está. Você é chamado por Deus para revolucionar aquele hospital, aquele banco. E ninguém pode tocar em você, porque Deus te chamou para isso. Aleluia! Glória a Deus! Agora, o dever de Jeremias, no capítulo 1, versículo 7, fala: e aonde fosse enviado. Depois, o outro dever seria falar aquilo que Deus mandasse. Não era fácil. Israel, Judá, estava desviado. Você imagina, quem estava no templo,
o templo era assumido por sacerdotes desviados. Imagina a reunião do templo. Vamos voltar lá, vamos voltar lá em Jerusalém, vamos pisar lá em Jerusalém. Vamos entrar no templo. Você é um homem de Deus. E quando você entra lá para dar a palavra de Deus, aqueles homens que estão no templo, há pouco tempo eles acabaram de adorar Baal. Pensa bem, aqueles homens que estão no templo, eles extorquiam os mais pobres. Aqueles homens que estavam lá e até mexendo na palavra, eles iam para a casa de prostituição, porque naquela época em Israel, eles faziam nos altos montes, uns lugares debaixo de árvores frondosas, e ali tinham os prostitutos e prostitutas cultuais, e todo mundo ia pecar ali. Só que nós queremos avisar pela palavra, que nos dias de hoje, não estamos vendo coisa diferente. Muitas pessoas entram no templo do Senhor, um templo consagrado como esse. Muitas pessoas dizem amém, glória a Deus e aleluia, mas as suas vidas estão em pecado. Só que o Senhor, nesses dias, Deus tem guiado o nosso reverendo para falar-nos através da Escritura que estamos em tempo de arrependimento, porque o Senhor vai voltar para julgar. E se você estiver na sua vida de pecado, você não vai para o inferno e vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Você não quer ir para lá, né? Mas tem que se arrepender. Fala com a pessoa que está ao seu lado, tem que haver arrependimento. Deus não tolera vida dupla. E foi para isso que Deus chamou Jeremias. Porque o povo estava tendo vida dupla. O povo ia pecar e daqui a pouco ia tranquilamente para o templo. Vocês sabem, o templo, para o povo de Israel, até hoje eles anseiam em ter o templo novamente. Então o templo era uma marca internacional do povo de Israel. Só que eles se esqueceram que aquele templo ali, ele refletia a presença de Deus. Estava ali agora, mas para seus prazeres. Em muitas horas da vida de Israel, nesse tempo de Josias não, que ele acabou com isso, mas eles colocavam altares a Baal dentro do templo. Quantas pessoas dentro do templo colocando outros altares? Quantas pessoas dentro do templo colocando altares da prostituição? Quantas pessoas dentro do templo colocando altares do jeitinho brasileiro? Quantas pessoas dentro do templo colocando altares da mentira? Só que o Senhor, como bem usou a pastora Daniela aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o Senhor, a Bíblia chama ele de vingador. Aí de repente você pergunta, meu Deus, pastor, mas por que um Deus tão irado? Nós vamos ver aqui. Mas por que um Deus tão rígido? Nós temos que entender o seguinte: consequências da mensagem de um profeta. No versículo 10, vamos ler lá, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Você pode repetir bem forte, vamos lá, esse versículo 10 já? Olha as atribuições do profeta, olha as atribuições do pastor. O que o pessoal espera de um pastor hoje por aí? Tapinha nas costas e falar que está tudo bem. Pastor, não vou dar o dízimo não, tudo bem. Fica aí na igreja, tudo bem.
Pastor, eu separei da minha mulher, que eu enjoei dela, vou pedir o divórcio, tudo bem. Pastor, tudo bem. Eu saí com uma menina aqui hoje eu estou pegando outra ali, e tudo bem. Graças a Deus, na nossa igreja não é assim. Por que não é tudo bem para o reverendo? Porque não é tudo bem para Deus, não é tudo bem para as Escrituras. A palavra de Deus é contra. Ou nós somos de Deus, ou somos do diabo. Ou a gente é cheio do Espírito Santo, ou cheio do diabo. Não tem meio termo. Para Deus nunca teve meio termo. Por isso que Deus estava tão chateado com Israel. Então, o que é louvar a Deus pela vida do nosso reverendo? Porque o reverendo não tem pacto com ninguém, a não ser com Deus. Ele fala com quem tiver de falar. Nós temos visto as pregações. Então, de repente, você vê falando, nossa, como o pastor de vocês é agitado. Não, ele é cheio do Espírito Santo. E Jeremias foi chamado para isso, arrancar, derrubar, destruir, mas plantar e edificar. Porque Jeremias profetizou. Quando a gente lê o capítulo 29, ele manda uma carta para Israel lá dentro já da Babilônia. Mas eles falaram, o Senhor mandou ele falar, quando me buscarem de todo o vosso coração, vocês voltarão para essa terra. E depois de 70 anos eles voltaram, porque o nosso Deus cumpre as promessas, e o Deus quer melhor para todos nós. Deus quer melhor para você, Deus quer melhor para a sua alma, mas é preciso você andar de acordo com a vontade dele. As garantias, uma tarefa como essa não é fácil. Então Deus teve que chamar Jeremias e dar garantias. Vamos ver quais são as garantias? Abre lá, versículo 8. Olha só, por isso que Jeremias foi Jeremias. A gente vê isso na vida do nosso reverendo. O reverendo crê nas garantias de Deus na vida dele, nas promessas. Versículo 8, o que diz aí? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para ti, diz o Senhor. Mas, gente, Jeremias sofreu demais. As pessoas tinham ódio de Jeremias. Nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 7, que houve um momento dramático na vida de Jeremias, quando ele entrou no templo e começou a profetizar no templo. Esse momento ali foi um divisor de águas, porque a partir daquela hora, tanto o rei, como os sacerdotes e príncipes, eles começaram a impedir Jeremias de entrar no templo. Não queriam ouvir a voz de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, no capítulo 11, você vê uma conspiração contra Jeremias. Capítulo 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. De repente você fala, caramba, não, como é que pode conspirar contra um pastor? Como é que pode conspirar contra o reverendo? Mas eu vou dizer para você, a Bíblia fala, né? O mal sai de dentro do coração do homem. E as pessoas conspiram. Como aconteceu na época de Jeremias, acontece hoje. Quantas pessoas que se veem confrontadas pelos seus pecados desse púlpito? Quantas pessoas que teimam em pecar, mas o Senhor fala daqui, usando o nosso pastor. Ora, um crente de verdade, qual vai ser a ação dele quando for confrontado? Um crente de verdade vai dizer, sim, pequei contra Deus, pequei contra todos, e vai se arrepender. Mas na igreja nem todos são assim. Tem aquelas pessoas que remoem por dentro. O povo de Israel era assim, porque não olhavam para o Senhor, se remoem por dentro e fazem conspiração. Veja o que está escrito, capítulo 11, versículo 18 diz, olha só que coisa incrível, o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro,
porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, olha só os projetos do povo, destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizem, não profetizes em o nome do Senhor, para que não morra às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. E isso aconteceu. A Bíblia fala que os pastores, quando o Senhor se apresenta a João, lá em Apocalipse, os pastores estão no lugar mais íntimo com Deus. Eles estão na mão direita de Deus. E eu quero dizer a você que ninguém pode tocar na mão direita de Deus. Ninguém pode romper a mão direita de Deus. Então você tem que pensar 1000 vezes, antes até mesmo de falar alguma coisa sobre o reverendo, porque quem vai se vingar de você não é o reverendo, é o próprio Deus. E isso aconteceu em Israel. E não aconteceu só em Israel, isso acontece hoje. Quem lembra das cartas de Paulo? Quem lembra das cartas de Paulo? Que Paulo fala que entregou a Satanás. Porque falavam muito. Himeneu e Fileto, Alexandre o Latueiro. Então, nós queremos dizer para você, através da Escritura, pelo Espírito Santo, que o mesmo Deus de 626 anos, que levantou Jeremias, foi o mesmo Deus que levantou os outros profetas, foi o mesmo Deus que levantou os apóstolos, foi o mesmo Deus que levantou pastores, mestres, doutores, e é o mesmo Deus que levantou o nosso reverendo para nos guiar. É o mesmo Deus com o mesmo propósito e as mesmas garantias. Converse com a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela o que Deus está te falando até agora. Continuando. Bom, vamos entrar agora na vida pecaminosa de Judá. O que Judá fazia? O que Judá resolveu fazer? Então vamos abrir a Bíblia, capítulo 1, versículo 16. No 1 já dá um bom pano de fundo de Israel naquela época. Capítulo 1, versículo 16. Jeremias, obrigado. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Aqui, a gente começa a observar as queixas de Deus. Só que vocês observem, Jeremias, ele foi o último profeta, ou um dos últimos profetas, porque, só dando uma contribuição, junto com Jeremias, mais menos tempo, profetizaram também Abacuque e Sofonias junto com ele. Olha o trabalho de Deus. 3. Depois, Deus pega Daniel e coloca lá no palácio,
605 antes de Cristo. Antes de Daniel, Deus pega Ezequiel, 597, não, depois, né, desculpa, estou fazendo uma troca. Daniel veio primeiro, 605. Depois, Ezequiel, 597, depois de Cristo, lá no meio do povo de Israel. E Deus ainda usou Jeremias para mandar carta para lá. Então, Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, Deus então começa a se queixar do povo. O povo havia deixado ele. Agora, por que Deus se queixa? Pergunta ao irmão que está ao seu lado, por que Deus se queixa? Deus pode se queixar? Claro que pode. Presta atenção numa coisa. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel existia antes de Deus chamá-lo? Sim ou não? Na terra? Não. Mas Deus pega um homem, Abraão. Ele faz promessas. Que esse povo seria grande. De Abraão veio Isaque. De Isaque veio Jacó, suas 12 tribos, que se transformou em Israel. Deus levantou esse povo, e quando a gente olha, quando o povo está no Egito, Deus promete que vai livrar esse povo com mão forte, e livre esse povo, como tinha prometido a Abraão. Deus chamou esse povo, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, de minha propriedade particular. Qual era o povo que tinha um Deus todo-poderoso? Israel. Qual era o povo que foi chamado para ser sacerdote? Israel. Qual era o único povo que tinha contato direto com esse Deus? Israel. Qual era o povo que, porque ouvia a palavra de Deus, era invencível? Israel. Qual era o único povo que era purificado através do poder de Deus? Israel. Qual era o único povo que jamais seria tirado da terra? Israel. Israel. Deus chamou esse povo. Deus colocou esse povo sobre todas as nações. Deus colocou esse povo para comandar o mundo. Olha, quem ouve falar em Israel até hoje? Pouca gente, né? Quem ouve falar em Israel até hoje? Israel vai continuar sendo ouvido para sempre. Mas por quê? Porque ele chamou um povo. Só que o que ele prometeu, o que ele exigiu desse povo, foi que esse povo fosse fiel. Vamos ver o pacto de Deus. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 4. Que Deus chamou o seu povo. Só que Deus fez exigências naturais. Qual é a exigência? Teria que andar conforme a palavra. Deuteronômio capítulo 4, versículo 25. Então, meus irmãos, meus amados, agora o intervalo, em nome de Jesus. Amém? 20 minutos? 20 minutos.